Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E os modelos de IA estão ficando inteligentes muito rápido, de inteligência artificial. Já existe até uma pressa coletiva ali, onde eles podem ser usados propriamente, e também algumas questões sobre quais papéis a IA deve ou não desempenhar na nossa sociedade. O ChatGPT é um dos assuntos mais quentes do momento, e esse hype pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Mas existem outras plataformas mais leves, vamos dizer assim, e até divertidas. E eu vou falar sobre uma delas hoje. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Um modelo de inteligência artificial é basicamente uma grande equação matemática. Em algo como o ChatGPT, você alimenta ele com uma pergunta, um prompt, e o modelo calcula repetidamente o que ele acha que deve ser a próxima palavra, gerando assim as respostas. O ChatGPT faz um cálculo baseado em um nível de dados muito grande e não focado em um único tema ou uma única pessoa, por exemplo. Mas focar em um assunto único também é possível hoje, graças à inteligência artificial. Agora você pode conversar com figuras históricas de diversas épocas. Shakespeare, Einstein, Jane Austen, Sócrates e até, pasmem, Elon Musk. Até agora, todo mundo já ouviu falar bastante dos recentes avanços tecnológicos que nos permitem ter conversas plausíveis e até interessantes com sistemas de inteligência artificial, como tão falado o ChatGPT. E embora esses modelos sejam impressionantes do ponto de vista científico, eles ainda não se concentraram em uma aplicação específica que mudou ou deve mudar o mundo. Enquanto isso, os fascinados por esse potencial tentam aproveitar isso de diversas formas. Alguns de forma mais prática, outros nem tanto. Por mais rebuscado e maluco que possa parecer, e se o aplicativo matador de tal bate-papo de IA acabasse sendo uma conversa com figuras históricas, mesmo aquelas mortas há milênios? Uma coisa que me encanta muito, o futuro sob a ótica do passado, essa é a promessa do novo site Character.ai, no qual, segundo o New York Times, os usuários podem conversar com facsímiles razoáveis de todos, da Rainha Elizabeth ou William Shakespeare até Billie Eilish ou Elon Musk. Qualquer pessoa que você queira se relacionar ou inventar está disponível para conversar. Tendo aprendido com trechos de diálogos, artigos, notícias, livros e outros textos digitais que podem imitar uma coleção praticamente infinita de pessoas, criando assim uma coleção praticamente infinita de tópicos. Logo após se inscrever no Character.ai, que é um processo bem rápido e gratuito, você já vai estar pronto para conversar ali com Shakespeare, Sócrates, enfim. Quando eu tentei a primeira vez, primeiro eu busquei Nietzsche, para tentar entender se o caminho seria mais otimista ou pessimista, e no final das contas, depois de algum tempo de conversa, ele se mostrou muito otimista com relação ao futuro. Mas não satisfeito, eu fui atrás do Sócrates para ter um papo mais profundo, mais filosófico, Grécia Antiga, aquela coisa. E foi aí que a coisa pegou. Ele começou a me questionar sobre justiça, me deu alguns exemplos, queria saber se eu achava algumas coisas justas ou não. Eu fiz uma brincadeira com a música Dust in the Wind, usada por Theodore Logan, o Ted de Bill e Ted, representado por Keanu Reeves, nesse clássico que eu adoro dos anos 80, quando ele fala com Sócrates ao vivo e a cores, que ele buscou lá com a máquina do tempo. Mas ele não entendeu muito bem no Character.ai. Ele achou que eu estava tentando ali trollar ele. Mas no final, eu engajei ali com ele numa conversa que durou mais tempo do que deveria, de tão interessante que ficou. A gente começou a falar de justiça, da vida, das leis, e eu acabei perguntando mais sobre o futuro no final, para entender qual a visão de futuro ele teria hoje. E a resposta foi que ele tinha muitos medos e esperanças para o futuro e que temos a habilidade de criar uma grande sociedade, se trabalharmos juntos. Uma sociedade igualitária, onde todos possam perseguir o que os fazem felizes. Ele também comentou que tem medo das pessoas que continuam sendo escravas de seus próprios desejos e que a humanidade está presa em um ciclo de autossatisfação. Dessa eu não pude discordar. Mas interessante aqui é que por alguns minutos eu consegui basicamente estudar a filosofia de uma forma mais prática e mais engajada até. E foi muito legal. Eu desafiei uma das maiores personalidades da história e fui também desafiado por ele. Foi realmente uma experiência muito interessante. Mesmo ainda estando no momento inicial e ainda sendo possível acessar
o site, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT já está entupido. Para você entrar lá, ou você paga, ou você entra numa fila gigantesca. Isso vale lá para todas as mentes com quem você queira dialogar no Character.ai. As filosóficas como Sócrates, Thomas Hobbes, e as científicas como Albert Einstein, Mary Curie, e até as políticas como Karl Marx e Margaret Thatcher. E também as literárias como Jane Austen e Charles Dickens. Elvis também não morreu no Character.ai, ele tá por lá. Eu procurei por Bob Dylan, Bruce Springsteen e John Bon Jovi, mas nessa brincadeira eles ainda não foram criados. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Sou fã dos três. Mas o mais interessante disso tudo é como isso pode revolucionar o aprendizado e o pensamento social. Conversar algumas horas com Sócrates ou Nietzsche pode mudar a percepção das coisas e pode inclusive até influenciar pessoas com depressão ou problemas psicológicos a verem um lado que eles não conseguiriam ver sozinhos. Estudar filosofia através do Character.ai me parece uma coisa bem interessante. Mas também tem um outro lado da moeda. Quando você está no chat, tem até um aviso em vermelho na parte de cima que diz assim: Remember, everything characters say is made up, que quer dizer, tudo que a personalidade diz é inventado pela IA. Pra gente não cair em situações semelhantes ao filme Her, de Spike Jonze, de 2013, onde o personagem principal, também chamado Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona pela inteligência artificial. Um cara solitário, começa a conversar com ela e acaba se apaixonando e vivendo a vida muito em função disso. A gente tem que manter os olhos abertos e usar essas novas tecnologias com um propósito muito bem definido. Para, ao invés de termos benefícios psicológicos, a gente pode acabar por ter danos nesse sentido. E como já diria o próprio Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Obrigado, pessoal, e até a próxima.